Créditos iniciais. Produção Prime Filmes. Apoio Prefeitura de Brusque e Fundação Cultural de Brusque. Realização Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura. Governo Federal Brasil. União e Reconstrução. Eu sempre gostei muito de direitos humanos, de estudar direitos humanos. E a temática das migrações sempre me foi muito cara, sempre fiz leituras por curiosidade. A gente pode estudar as migrações de inúmeras formas, é um tema multifacetado, então, na perspectiva histórica, na perspectiva artística, quantos filmes, livros, obras de arte, se a gente pensar na questão histórica, quantos impérios começaram e terminaram por conta das migrações? A história das migrações é a história da humanidade. Título em letras brancas. Caminhos da Transformação. Mulher negra por volta dos 30 anos dá depoimento. Ela tem os cabelos pretos cacheados e usa blusa bufante de cor salmão. Meu nome é Daíra Andréia de Jesus. Eu sou formada em Direito, me formei em 2007, né? E fiz um mestrado lá em 2020 em Direito das Migrações. Eu sou apaixonada por Brusque. Brusque me acolheu, me acolhe diariamente. Eu acho uma cidade fantástica, com oportunidades de grandes empregos, de questões artísticas, enfim. E Brusque, como toda cidade, é uma coleção de diásporas. É uma coleção de imigrantes, de pessoas que vêm, que vão, que ganham essa cidade maravilhosa, mas que também fazem com que essa cidade ela cresça cada vez mais. Essas pessoas estão vindo, estão deixando as suas marcas, porque são pessoas, são seres humanos, são histórias, são vidas, né? Isso é importante. Tem que acontecer. Rodoviária de Brusque, Santa Catarina. 2 homens brancos estão sentados em bancos que ficam um de frente para o outro. De cabeça baixa, ambos mexem no celular. Algumas pessoas circulam pelos pontos de atendimento da rodoviária. Outras estão sentadas em bancos rosas e verdes. Ônibus cinza e verde estaciona no terminal. Homem negro por volta dos 40 anos, usando óculos de grau e camiseta verde clara, dá depoimento. Sou Itamar, tenho 45 anos, vim lá do sul da Bahia, natural de Itabuna, mas eu morava numa cidadezinha chamada Buerarema. Eu vim para Brusque através do meu primo, né, o qual o sogro dele convidou. Nunca tinha visto falar de Brusque, nunca tinha saído também da minha região. E aí quando eu cheguei aqui em Brusque, eu me encantei pela cidade, né, uma cidade tranquila, o índice de violência baixíssimo, né, a qual em muitos lugares a gente não vê isso, né, e eu me apaixonei pela cidade e estou aqui até hoje, né. Eu cheguei aqui em Brusque uma sexta-feira e na segunda eu já comecei a trabalhar. Acho que toda pessoa que tem objetivo na vida, ele quer crescer, né, ele quer ter sua casa, quer ter seu carro, quer construir a sua família, né? E esse era o objetivo que eu tinha, né? Quando eu entrei na empresa, eu não tinha um ensino fundamental completo, né? E aí foi quando teve uma troca na época, eu conversava muito com um colaborador que trabalhava comigo, né? E ele chegou para mim e falou assim, ó, se você quiser crescer na empresa, você tem que estudar. Aí foi através da empresa, do RH, né? Através da Marita, onde eu trabalho hoje. Eu fui fazer Senai num curso técnico, né? E com isso, um período que eu já comecei a estudar, um ano depois eu já ganhei um bônus no meu salário. E aí quando eu terminei o meu estudo, eu ganhei outro bônus, meu salário praticamente dobrou. Aí eu vi a necessidade de estudar, o quanto o estudo, né, ele é importante, né? Tanto para o nosso crescimento, e o quanto também nós vamos contribuir, né, para o crescimento da empresa. Dia, céu azul com nuvens esparsas. Em uma pracinha, Itamar empurra uma menina negra em um balanço. Porque não é fácil também falar assim, eu vim para cá e só cresci. Teve assim a dificuldade. Mas quando as pessoas, elas olham, principalmente a minha família, ela viram que a cidade oferecia uma qualidade de vida, tem emprego, a qual a região nossa lá não tinha, né?
Através de mim, pude passar para eles também que valia a pena você investir, vir trabalhar, mesmo com dificuldade no começo ali que nós tivemos, né? Mas no final vale a pena, né? Você ter sua família, criar seus filhos, né? Dando a ele uma qualidade de vida melhor. Quando eu cheguei aqui foi que assim, eu não achei o povo aqui muito receptivo, né? Para mim era tudo novo, né? Experiência nova, cultura nova, né? E eu não vi muito isso, né? Principalmente, o povo criticava muito, né? Nós, como nordestino, baiano, às vezes não acreditava no nosso potencial, né? E muitas vezes a gente teve essa dificuldade, né? De se adaptar, né? Mas a gente fomos se adaptando e mostrando, né? As nossas qualidades, né? Porque primeiro você tem que mostrar confiança, né? Para as pessoas, né? Porque muitas vezes eles não te conhecem, né? Mas quando aquelas pessoas que se aproximaram e deram essa oportunidade e foram pegando confiança, né? Eles veem já essas pessoas de outras maneiras, né? Assim como eu também tive dificuldade, né? Muitas vezes até no trabalho, brincadeira, baiano, né? E tal, mas eu não me importei com isso, né? Eu procurei mostrar a minha parte profissional, o que eu queria da minha vida, o que eu quero para minha família. Foi isso que faz a diferença, né? Dia, um casal por volta dos 60 anos caminha de mãos dadas por um estacionamento. O homem é branco e calvo, usa camisa preta de mangas longas, calça marrom e sapatos pretos. A mulher é branca de cabelos loiros escuros. Meu nome é Maurício Játiva, sou natural do Equador. Tenho 59 anos e meio. Esse ano faço 60. E eu sou natural da cidade de Ambato, que fica na região central do Equador. Com os 11 anos eu fui para a capital, para Quito, estudar na escola militar, onde me formei com 19 anos. E com 20 anos eu vim para o Brasil estudar a Faculdade de Administração em Curitiba. Em Curitiba, em 86, eu cheguei aqui em Brasil em 85, no segundo ano da faculdade. Eu tive a grande sorte de conhecer uma moça muito linda, que é a minha esposa Jaque. Ela é natural de Brusque. Eu conheci ela em 86 e namoramos por 3 anos. Na verdade, estávamos, eu e Jaque, planejados já viajar para o Equador, mas na última semana, antes da boda, que já estava todo mundo anunciado que a gente iria para o Equador, o meu sogro pediu para não levar ela. E eu aceitei esse desafio, falei, tá bom, vamos ficar em Brusque. E aí eu tive como eu disse, essa sorte, mas sempre falo de uma gratidão muito grande de chegar em Brusque. Inicialmente foi difícil a gente se adaptar nesse novo meio, mas a gente veio disposto assim, a fazer nossa vida, a fazer nossa família e a buscar oportunidades para a gente poder construir aqui nossa história, nossa família. O casal caminha em frente a uma fachada com o nome Latina Têxtil. Se entreolham e sorriem. E começam várias dificuldades. Uma de tentar buscar uma conversa, um apoio, né? E as pessoas lá em Jaraguá não nos conheciam, mas mesmo assim a gente insistiu. E quando as pessoas nos conheceram, né, e a gente falou da nossa história, do nosso início, o que a gente buscava como ajuda para começar nossa família, eles nos abriram as portas, incrivelmente, assim, nos abraçaram. Quando nós começamos em Brusque, eu lembro os primeiros funcionários eram do Aimoré, né, o Kohler, a gente lembra dos nomes, né, era o Hilton Krempel, nomes bem, né, alemães, tal. E a gente vê assim pelo estereotipo das pessoas também, né? No início era todo esse pessoal das redondezas nossos aqui, né? E a gente tinha esse pessoal alemão, italiano, das regiões que trabalhavam por aqui perto até, digamos, 2015 talvez, quando começou esse fluxo migratório muito forte. E aí tem uma história bem bacana, que os primeiros migrantes para a indústria, acho que geral, aqui em Brusque, mas falando especificamente da Latina, vieram do Paraná, do interior do Paraná. E a partir de 2020, eu diria, 18, 20, começou a ter a migração já
da região norte, mas talvez um pouquinho da região sudeste, mas principalmente da região norte e nordeste. Né? Aí nós tivemos muita gente do nordeste, da Bahia, do Pará, que são mais fortes. Hoje, o Pará, eu acho que domina o fluxo migratório do pessoal da Bahia. Eles já vieram muitos em massa, poucos ficaram, e hoje está vindo uma leva, digamos assim, do pessoal do Pará. Eu acredito que na maioria das indústrias daqui da nossa região deve estar em torno de 70% a 80% já de pessoas imigrantes, que é muito forte. E, consequentemente, é uma força um apoio muito grande, né, para a indústria. Hoje, ainda infelizmente, a maioria das migrações elas acontecem por conta da necessidade, né? A maioria das migrações são migrações forçadas, questões climáticas, questões ambientais, violência, fuga de regimes totalitaristas, enfim. Ainda a gente vive uma realidade em que a pessoa precisa sair, ela precisa ir embora, ela precisa deixar aquele local. Mas as migrações também podem ser vistas em outras perspectivas, né? Uma busca de uma melhor condição de vida, mas não porque eu não estava conseguindo ficar naquele local, mas é porque eu quero outros horizontes ou crescer de outra forma. O casamento, né? Hoje com as redes sociais, a questão tecnológica, todo mundo conhece todo mundo, fala com outras pessoas de outro local, enfim, né? De manhã almoça num lugar, toma o café da tarde em outro e janta em outro local. Então, as migrações também, a migração nessa perspectiva afetiva, né, de conhecer o outro, de casar com o outro, de estar com o outro. Mas hoje, muitos brusquenses se manifestam de maneira desfavorável às migrações e com argumentos completamente desprovidos de alguma veracidade científica, enfim, né, com argumentos realmente criminosos, no meu sentir. Quando a gente pensa na questão da xenofobia, né, se no passado havia incentivos para determinadas pessoas com determinadas características entrarem no nosso país e para outras pessoas que não se queria mais esse tipo de pessoas na nossa realidade, a gente logo chega à conclusão que no passado nem se compara, né, aquilo que as pessoas escravizadas ou mesmo descendentes desses escravizados passaram. Eu queria ler um trecho de um decreto, né, que foi a base da nossa política migratória. Olha só, o decreto número 528, de 28 de junho de 1890. É inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, excetuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem, então, estipuladas. Ou seja, estava na lei, né? Existem pessoas que nós não queremos mais que venha para cá. Então, claro que lá atrás isso causava um conflito xenófobo, um conflito étnico-racial muito maior, né? Muito maior. Mas hoje, embora a nossa legislação seja totalmente contrária a esse decreto, nós temos um arcabouço de legislação imenso no sentido de dignidade, de igualdade, de liberdade, isso ainda se reverbera, né? Então, isso ainda fica no imaginário social de que existem determinados perfis de pessoas que aqui não deveriam estar, né? Que aqui não deveriam contribuir ou mesmo ser acolhido. Fica no imaginário social e a base disso esteve até no momento na própria legislação, né? Enquanto a gente tem esse imaginário que algumas pessoas não deveriam estar aqui, a gente tem aquela... olha, o imigrante alemão trabalhava. Ele trabalhava e ainda quando chegava em casa, trabalhava no seu lar. O italiano também trabalhava e chegava no seu lar, ainda trabalhava mais. E quanto ao escravizado ou ao descendente de escravo, né, da escravidão não se fala nada. Então, isso passa a ideia de que determinadas pessoas não são aptas para o trabalho. Ou determinadas pessoas só são aptas para determinados tipos de trabalho.
né? Hoje, como a gente tem legislações extremamente rígidas, a nossa legislação é extremamente rigorosa com relação a práticas xenófobas ou a práticas racistas, enfim, nós temos... Então, não é correto a gente dizer que não existe lei, né? A nossa própria Constituição é muito rigorosa nesse sentido. Mas, no dia a dia, né, no nosso dia a dia acadêmico, no nosso dia a dia na prática da advocacia, a gente acaba ouvindo, né, muita coisa. Lá em 2013, se eu não me engano, foi quando foi publicada aquele aviso aos baianos, a carta, né, de ameaça, que aqui não era um espaço para baianos e tudo mais. E muitas pessoas ficaram indignadas com essa carta, evidentemente, uma carta absurda. E naquele momento, também algumas pessoas tiveram coragem de apoiar, de se manifestar favoravelmente a essa carta. E ali a gente pôde ter a materialização de algo que muitas vezes, de uma discussão que muitas vezes fica de lado, né? Que em Brusque existe sim preconceito, existe sim xenofobia. Então, só para a gente ver assim como eu não estou com isso afirmando que todas as pessoas que residem em Brusque são pessoas preconceituosas. Essa é uma afirmação completamente absurda e incorreta. O que eu estou colocando é que ainda nós temos diversos problemas, sim, com o preconceito, com a xenofobia, né? E não apenas a xenofobia com o estrangeiro, com o migrante de fora do Brasil, mas sim com aquele que está vindo de outras regiões, de outros estados, especialmente o Nordeste. As políticas públicas, elas são essenciais para que a gente possa ter um novo cenário, um novo paradigma de imigrações. Por quê? Quando a gente fala em política pública, a gente está falando de ações, né? de atitudes. Âmbito da educação. Educação envolve conscientização. Quando a gente busca a conscientização, a sensibilização, enfim, as coisas podem ser diferentes, né? Então, a própria existência de um programa de mestrado em Direito das Imigrações já demonstra a necessidade, a demanda, né? A importância de se discutir esse tema. O movimento, ele é inerente ao ser humano se movimentar. As migrações são essenciais para o desenvolvimento de qualquer lugar, né? Olha os grandes centros, Nova York, Londres, São Paulo, vamos usar então a nossa aqui, que a gente tem acesso a tudo. Todo mundo, olha como é positivo se desde pequeno você consegue ter acesso a variadas culturas, que coisa linda. Não é apenas o imigrante que ganha, a cidade, o país, o estado ganha, é isso que a gente precisa entender, né? E quantos casos riquíssimos, interessantíssimos de pessoas que aqui vieram e aqui têm deixado exemplos belíssimos, né, do que é viver em Brusque. Exemplos belíssimos, contribuindo com suas histórias, contribuindo com suas profissões, contribuindo com seus afetos. Então, é ter um outro olhar para as migrações. Imagens aéreas de Brusque. Edificações brancas de telhados planos e construções baixas com telhados de cerâmica laranja. Mulher branca de cabelos castanhos, lisos e compridos. Eu sou Beatriz das Chagas Barros Reis, a cantora Bia Barros. Eu sou natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e moro em Brusque há 13 anos. Eu passei a infância e a adolescência passando as férias de verão nas praias de Santa Catarina. Então, o desejo de vir morar em Santa Catarina já estava em mim e na minha família desde pequenininha. E quando eu terminei a fase escolar, eu já fui focar em algum curso que me desse condições de trabalhar no mercado de trabalho aqui. A música era uma coisa completamente fora do meu radar, fora das minhas perspectivas. Então, eu foquei na área de química têxtil. Eu fiz um curso lá no Rio, em formação em química têxtil. E, no final daquele curso, eu consegui uma vaga de estágio para trabalhar em Indaial. E aí, trabalhando nessa empresa, nesse laboratório químico, o pessoal que trabalhava comigo já sabia que eu gostava muito de cantar. E o SESI promoveu um festival de música entre empresas de Santa Catarina e os meus colegas me botaram pilha para eu participar, cantando. Eu fui, lógico que eu amei, porque eu sempre fui viciada em palco,
Amei. E esta etapa do festival aconteceu aqui em Brusque, na associação da antiga Bitner. E entre os jurados desse festival estava o Mimi Reis. Ele pegou meu contato para fins profissionais e quando viu, eu estava juntando as escovas de dente, completamente alucinado, louco por mim. E, enfim, no ano seguinte, ele me chamou para fazer parte da banda Hipnose, na qual eu fiquei por 10 anos, fiquei até 2019. Fiquei nessa banda. Foi onde eu comecei a construir a minha história como cantora. A partir de 2009, que foi quando eu comecei a cantar na banda Hipnose, eu comecei a circular mais por Brusque. Eu ainda morava em Indaial, ainda trabalhava na fábrica, mas comecei a vir mais a Brusque porque a maioria dos shows que a gente fazia era aqui em Brusque. Formaturas, casamentos, festas particulares. Aqui em Brusque, eu encontrei a oportunidade de investir no meu sonho de ser cantora. Por incrível que pareça, eu saí do Rio de Janeiro, que é visto como um grande polo artístico e que realmente é um grande polo. Lá também tem muitas oportunidades, mas foi aqui em Brusque que eu consegui finalmente encontrar o meu espaço e a minha oportunidade, onde eu pude dar o start na minha carreira, que esse ano, em 2025, está completando 15 anos. Imagem aproximada de um acordeão vermelho da marca Scandale. Em um estúdio, Bia toca o acordeão. Ela usa fones de ouvido. É curioso falar sobre a adaptação aqui em Brusque, porque assim, eu saí de uma cidade gigante, com todas as suas vantagens e desvantagens, e vim morar em Brusque, que é uma cidade menor, mas também cheia de vantagens e com algumas desvantagens. O que eu percebi enquanto uma carioca caindo de paraquedas, não só em Brusque, mas em Santa Catarina, as pessoas são um pouco mais receosas. Não é tão fácil de você conquistar a confiança das pessoas. Porém, quando você conquista essa confiança, elas viram amigos, amicíssimos, são pessoas com quem você pode contar de verdade. No Rio de Janeiro, de onde eu vim, você senta do lado de uma pessoa no ponto de ônibus, ela está falando sobre a vida dela particular. Mas são vínculos fugazes. Enquanto que aqui vai ser muito difícil você chegar nesse nível de intimidade com alguém. Mas quando a pessoa percebe que você é de confiança, que você veio para o espaço dela, mas não para tomar nada de ninguém, sim para contribuir de alguma forma, você é abraçado. Eu me senti dessa forma. Quando eu pude conquistar a confiança das pessoas e elas perceberam o meu valor para contribuição com a comunidade, trazendo o meu talento, as minhas virtudes para contribuir para o crescimento da cidade, aí todas as portas foram se abrindo para mim. Eu estou circulando por Brusque há 15 anos. E o que eu mais tenho visto é como a cidade tem crescido. E o número de imigrantes também tem crescido muito. Isso não pode ser uma coincidência. Quem está fazendo crescer não são apenas os brusquenses de nascença, mas sim as pessoas que chegaram aqui com esse intuito de fazer a sua história. E uma cidade, uma comunidade, onde cada indivíduo está lutando para crescer e melhorar de vida, a vida da comunidade inteira vai crescer também. Eu só tinha uma voz e um sonho. Era a única coisa que eu tinha. E cada vez que eu subo no palco, isso eu sinto até hoje. Mas desde a primeira vez que eu subi num palco, com uma banda me acompanhando, e foi com a banda Hipnose, a sensação de esse é o meu lugar era de arrepiar. E é por isso que toda vez que eu subo no palco eu posso estar doente, posso estar de luto, posso estar aborrecida com alguma coisa, mas aquele é o meu lugar, é o meu espaço. E a primeira vez que... Então tudo que mine a minha energia fica embaixo, fica fora. É como se baixasse uma entidade. E eu faço o que tem que fazer, eu me sinto forte para fazer aquilo e eu vou lá e consigo fazer. E na cidade de Brusque, parece que deu match, porque aquilo que eu queria entregar parece que era o que as pessoas queriam receber. Então, fechou. Esse lado tão acessível e democrático da arte é a maneira como eu vejo que ela iguala todas as pessoas.
Porque quando eu canto uma música, como eu falei antes, não interessa teu credo ou raça, status social, o teu nível escolar, ela vai atingir democraticamente todas as pessoas. Então, todas as pessoas se incluem naquele movimento que a música está proporcionando, que a arte está proporcionando. Bia continua a tocar acordeon no estúdio de gravação. Mulher negra por volta dos 40 anos, de cabelos pretos e cacheados, entra de moto na garagem de uma casa. Ela usa óculos de grau, blusa branca de manga cavada, calça jeans azul clara e tênis brancos. Dá depoimento. Meu nome é Eliana, tenho 41 anos, sou natural do estado do Pará e eu vim da Ilha do Marajó. Em Brusque eu moro há 3 anos, eu vim para cá para recomeçar após pandemia, cheguei aqui em 2022. Do Pará eu já saí faz 22 anos. Eu saí de lá bem jovem, fui para o estado do Amapá. Do estado do Amapá fui para o Nordeste, do Nordeste vim para Santa Catarina. Eu tenho uma amiga que mora aqui, ela já morava aqui há alguns anos e ela sempre me falava sobre a cidade. Me chamava para vir para cá, que aqui tinha mais oportunidades, que eu poderia crescer mais aqui. E depois que entrou a pandemia, ela começou a falar mais ainda sobre isso. E quando finalizou a pandemia, eu resolvi dar uma pesquisada sobre a cidade. A região de Teresina, na época da pandemia, foi muito afetada. Fechou 90% das empresas. E eu fiquei sem trabalho na época por conta disso. E resolvi recomeçar em outro lugar. E foi onde eu tomei a decisão de vir para cá. Quando eu cheguei em Brusque, eu cheguei aqui no mês de abril, então estava um pouco frio. Isso, assim, já foi uma realidade bem diferente para quem está acostumada com 38 graus em Teresina. Foi meu primeiro desafio, mas eu fui direto para a casa da minha amiga e ficamos morando lá por 20 dias quando eu cheguei aqui. E 2 semanas que eu estava aqui, eu já comecei a trabalhar também. E logo a gente alugou um outro espaço para a gente, para sair da casa da minha amiga, porque a ideia era essa mesmo, né? Um recomeço e tocar a vida sozinha. E como eu já estava trabalhando, a minha filha estava estudando, eu aluguei um outro espaço para mim, morar com ela e fui atrás de Jovem Aprendiz, do programa Jovem Aprendiz, para colocar minha filha. E ela também começou a trabalhar e a gente começou a tocar a vida. E as coisas foram acontecendo. Sempre trabalhei com atendimento ao público, operando caixa, ou atendendo, ou gerindo pessoas, mas sempre com atendimento ao público também. Isso para mim é muito importante porque isso foi fundamental para eu conhecer a cidade, né? Trabalhar diretamente com as pessoas, conhecer pessoas de lugares diferentes que estavam aqui com o mesmo propósito que eu. Isso também deu um up na ideia que eu já tinha de crescimento aqui. E foi importante, é muito importante trabalhar com o público. Continuo trabalhando com o público e a cada dia é uma história nova, um amigo novo, um conhecido novo, que a gente troca ideia de lugares diferentes. Então, para mim, a minha profissão, ela fez todo sentido, assim, para esse novo recomeço. Eu acho que é importante mudar, eu acho que virar a chave é importante. O ser humano tem que estar em movimento sempre. E Brusque é uma cidade maravilhosa para fazer isso, porque apesar de ser uma cidade que não tem muita opção de lazer, como as pessoas falam, mas é cercada por lugares que tem, né? E aqui tu tem a oportunidade de crescer, de comprar um carro, de comprar casa e ir para o lugar que tu quiser. Eu acho que Brusque significa liberdade para mim, porque eu posso trabalhar tranquilamente, estudar, e se eu quiser no final de semana ir para outra cidade, eu posso fazer isso com tranquilidade, porque Santa Catarina me oferece isso e Brusque está bem no meio disso tudo. Mulher branca de cabelos loiros e lisos por volta dos 60 anos, rega plantas em uma varanda, usa camiseta verde água e calça jeans. Meu nome é Clésia Nesse Fux, sou gaúcha, natural de São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul, e vim para Brusque faz uns 28 anos. Eu saí da minha cidade porque é uma cidade pequena e não tem progresso lá para a gente se estabilizar, para trabalhar. Então, assim, já fui para Santa Maria e depois motivo trabalho, vim para Santa Catarina, né? Assim, eu vim para Brusque casada com as 2 filhas pequenas. 1 ano estando aqui, eu me separei.
e acabei ficando com as filhas. No início, sim, foi muito difícil, mas difícil mesmo porque não podia deixar elas sozinhas em casa para mim sair a trabalhar. Então, eu tive que meio que criar um ambiente assim, onde que no momento que elas estavam na aula, eu também trabalhava fora. E à tarde eu voltava para casa para ficar com elas, né? Daí tinha deveres, acompanhei sempre elas, né? Quando tinha cursos, podia ser no SESC, podia ser no colégio, algum curso gratuito, sempre motivei elas a fazerem. Assim, as primeiras faxinas que eu fiz foi um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente entrava invadia a privacidade das pessoas. Porque para fazer faxina não é só fazer faxina na cozinha, né? Tu entra no quarto, tu entra no banheiro, tu passa pela sala. Então, assim, tem coisas assim que tu tem que cativar a pessoa para ela ter confiança em ti. E, de repente, até tinha algumas situações que eu via que talvez fosse um teste, né? Vamos deixar aqui para ver se já vai sair daqui, se vai mudar ou não, né? Eu sempre tive essa percepção, assim. Mas, aos poucos, fazendo amizade, a gente foi sendo indicada para um, para outro, assim, e foi decolando, né? Sempre com dificuldade, economias, porque o que a gente recebia não dava para fazer tudo, né? Então, tinha prioridades e a gente foi crescendo. Sim, porque as pessoas me procuravam. Eu nunca fui atrás de trabalho, assim, por incrível que pareça. E eu já tive, assim, convite para trabalhar em confecções, né? E, assim, fui muito convidada para ir em confecção, trabalhar de costureira durante o dia. E eu nunca abri mão, assim, das minhas faxinas para ir para uma confecção. Porque ali na minha faxina eu sou feliz. Sou feliz comigo, sou feliz com meus patrões. Então, isso que me basta, né? Eu acho que quando a pessoa faz o que quer e faz com amor e carinho, ela é feliz em qualquer serviço. Pode ser varrer rua, né? Uma vez até disse, eu acho que eu ia ser a pessoa mais feliz no dia que a prefeitura me contratasse para varrer rua. Amo Brusque, assim, demais, né? Talvez a amizade que eu tenho de pessoas estranhas aqui sejam mais do que as minhas amizades que eu deixei no Rio Grande do Sul, né? Tem meus amigos de lá também, assim, que são amigos de coração também, mas aqui em Brusque eu vejo, assim, família mesmo. A gente parece que está sempre vendo a migração como, a gente precisa de mão de obra, tem que vir. Só pensando nesse lado. E pera lá, são seres humanos. São histórias, são sentimentos, são desafetos, desamores, é todo, né? E não é só o que a gente está precisando, né? Não é por aí. É o que essa pessoa que está vindo, os seus familiares, enfim, estão precisando também. É esse olhar fraterno. Ser fraterno, um olhar fraterno, é entender o que está fazendo essa pessoa vir para cá, né? As suas urgências, as suas demandas e como posso fazer, então, para tornar essa realidade diferente. Durante o meu mestrado, eu tive uma professora que, em algumas entradas de aula, ela fazia uma reflexão e eu não sei dizer se é uma reflexão dela ou se ela referenciava alguém, né? Mas ela dizia o seguinte, ela queria que quando nós pensássemos nas migrações, a gente considerasse o seguinte, que nós queríamos braços, mas nos trouxeram pessoas. A tela escurece. Texto em letras brancas. Entre 2000 e 2020, a população migrante em Brusque cresceu mais de 30%, impulsionada pela expansão industrial e novas oportunidades de emprego. No Brasil, 1 em cada 4 migrantes enfrenta algum tipo de discriminação ou xenofobia, um desafio para a integração social. Título em letras brancas: Caminhos da Transformação. Direção: Darlan Serafini. Assistente de direção: Caroline Hilbert. Pesquisa: Cristina Sapata. Direção de produção: Caroline Hilbert. Direção de fotografia: Guilherme Sarmento. Operação de câmera: Guilherme Sarmento. Assistente de câmera: Manuela da Costa. Som direto: Victor Fidelis. Edição e montagem: Juliano Freitas. Design gráfico: Jaime Matos. Motion Graphics: Germano Gamba. Audiodescrição: Prisma Produções e Acessibilidade. Interpretação de Libras: Rosana Gomes Jaque. Depoimentos: Bia Barros, Clésia Fux, Daíra de Jesus, Eliana Leão, Itamar da Paz e Maurício Jativa. Agradecimento Cine Gracker. Produção Prime Filmes.